A fé deveria ser fonte de esperança, virtude e transformação interior. Mas o que vemos hoje em muitos lugares é justamente o contrário. A fé sendo usada como moeda, transformada em negócio, vendida como se fosse um contrato de troca com o divino. Dê para receber, sacrifique para conquistar, pague para ser abençoado. Assim, milhões são levados a acreditar que Deus, ou qualquer força superior, é um comerciante que negocia milagres. Essa distorção não acontece apenas em uma religião. Ela é um fenômeno humano antigo que atravessa séculos e crenças. Onde existe fragilidade emocional, sofrimento e desespero, sempre surgem oportunistas para transformar a fé em ferramenta de manipulação. E aqui está o perigo. Em vez de libertar, a fé mal conduzida se torna prisão. Em vez de curar, ela adoece. Em vez de fortalecer, ela escraviza. Os estoicos já alertavam contra isso. Marco Aurélio dizia que a verdadeira religião é viver de acordo com a natureza e a razão, sem se deixar levar por superstições. Para eles, o valor não estava em rituais externos, mas em cultivar uma alma virtuosa. Na psicologia moderna, chamamos isso de dependência religiosa, quando o indivíduo perde sua autonomia e passa a delegar todas as suas escolhas a líderes, dogmas ou promessas de bênçãos. Precisamos resgatar o verdadeiro propósito da fé, não como instrumento de barganha, mas como força interior que dá sentido, dignidade e coragem. A fé deve ser ponte para a liberdade, não corrente para a opressão. Ela deve aproximar você de sua melhor versão, não transformá-lo em refém de promessas que só enriquecem outros. Hoje quero te convidar a refletir comigo sobre o engano das religiões, quando transformam a fé em comércio. Vamos expor os mecanismos de manipulação, compreender por que tantas pessoas caem nessas armadilhas e, acima de tudo, descobrir como é possível viver uma espiritualidade autêntica, livre e fortalecedora. 1. A manipulação da fé. Quando a esperança vira mercadoria. A fé, em sua essência, deveria ser o espaço mais puro da alma humana, o lugar onde buscamos sentido, conforto e direção diante das incertezas da vida. Mas, infelizmente, aquilo que é mais sagrado também se torna alvo dos mais cruéis aproveitadores. Desde tempos antigos, líderes perceberam que a fé pode ser manipulada para controlar, explorar e até enriquecer às custas da fragilidade do povo. No desespero de uma doença incurável, na angústia de não ter o que comer amanhã, na dor de uma perda irreparável, as pessoas se tornam vulneráveis. E é nesse vazio que surgem os manipuladores da fé. Eles transformam esperança em mercadoria, vendendo rituais, objetos, promessas ou chaves de vitória. A lógica é sempre a mesma. Se você fizer tal coisa, Deus ou o universo fará outra em troca. É uma manipulação sofisticada, porque toca no que há de mais íntimo. O desejo humano de ser amado, protegido e de encontrar sentido no sofrimento. Quem cai nesse jogo acredita que está comprando a solução de sua dor, quando na verdade está apenas financiando um sistema de poder. Do ponto de vista psicológico, esse mecanismo funciona porque ativa a chamada ilusão de controle. Quando a vida nos parece incerta demais, queremos acreditar que existe um atalho, uma regra secreta, algo que nos permita prever e dominar o futuro. Os manipuladores da fé oferecem exatamente isso. Uma falsa garantia de que, se seguirmos o ritual, a bênção será obrigatória. É a promessa de segurança em um mundo instável. Mas a fé não é contrato nem mercado. A fé verdadeira não se compra nem se vende. Ela nasce de dentro como convicção e confiança no invisível. A manipulação da fé é tão perigosa porque, além de roubar recursos materiais, rouba a dignidade da pessoa, que passa a se enxergar como cliente de um Deus que só age mediante pagamento. É preciso acordar para essa realidade. Onde há comércio, não há espiritualidade autêntica. 2. A barganha com o divino, o falso contrato com Deus. A fé, em sua essência, deveria ser confiança, entrega e serenidade diante do que não controlamos. No entanto, o ser humano, em sua ânsia de garantir resultados, transformou a espiritualidade em um contrato comercial. A lógica é simples, mas profundamente equivocada. Se eu der, Deus me dará. Se eu fizer, Ele fará. Essa mentalidade reduziu o sagrado a uma espécie de transação bancária, onde orações viram depósitos,
promessas são cheques pós-datados e bênçãos se transformam em supostos dividendos celestiais. Esse tipo de pensamento não só corrompe a fé, mas também cria uma relação infantilizada com a divindade, como se fosse possível subornar o destino com moedas, jejuns ou gestos mecânicos. O problema dessa barganha é que ela nasce do medo e da insegurança, nunca da virtude. O homem que negocia com Deus não confia verdadeiramente. Ele exige, calcula e espera retorno. Vive aprisionado à expectativa de que sua oferenda será recompensada. E quando não é, mergulha em frustração, revolta e até perda completa da fé. O estoicismo nos alerta sobre esse perigo. Quem condiciona sua paz a fatores externos está condenado à escravidão emocional. Assim como o comerciante teme a falência, o religioso barganhador teme que seu investimento espiritual não dê frutos. Mas o sagrado não é uma bolsa de valores, e o divino não se curva às nossas planilhas de cálculo. Ao analisar psicologicamente esse comportamento, percebemos que ele expressa a dificuldade humana em lidar com o aleatório, com o imprevisível da vida. Muitos buscam no altar o que não encontram na razão. A certeza de que o sofrimento terá data de validade e de que o sucesso pode ser comprado. Essa é a grande ilusão. A barganha com o divino gera uma espiritualidade utilitária, baseada não em amor ou reverência, mas em pura conveniência. O indivíduo não busca se transformar, mas apenas resolver problemas, como quem contrata um advogado ou paga um seguro. Para o estoico, esse contrato falso é um desvio de rota. Marco Aurélio nos lembra que devemos acolher o destino como parte da ordem cósmica, sem tentar manipulá-lo. O sábio não oferece sacrifícios em troca de favores, mas molda seu caráter para que, aconteça o que acontecer, ele se mantenha íntegro. A verdadeira relação com o divino não é de troca, mas de reconhecimento. Reconhecimento de que somos frágeis diante da vastidão do universo e que nossa grandeza não está em manipular os céus, mas em cultivar virtude na terra. Romper com a barganha é libertador. É parar de ver Deus, ou qualquer símbolo do transcendente, como um banqueiro de milagres, e começar a encarar a vida como escola de disciplina, coragem e humildade. O verdadeiro espiritual não pede facilidades, mas força, não pede riquezas, mas sabedoria, não pede vingança, mas paz. Enquanto muitos correm atrás de bênçãos compradas, o homem que entende a natureza da fé simplesmente vive, confiante de que tudo o que vem ao seu encontro é oportunidade para exercitar sua alma. Essa é a fé que não negocia, que não mendiga e que não depende de resultados. Uma fé livre, digna e invencível. 3. A dependência psicológica. Quando a fé aprisiona em vez de libertar, a fé deveria ser um alicerce interior, uma fonte de coragem e serenidade. No entanto, em muitos casos, ela é sequestrada e transformada em um mecanismo de dependência psicológica. O indivíduo, ao invés de crescer em autonomia e clareza, se apega a rituais, líderes e promessas como quem se apega a muletas invisíveis. Vive esperando instruções externas para cada passo, convencido de que sozinho é incapaz de discernir, escolher e enfrentar os desafios da vida. Essa fé deformada não emancipa, infantiliza. Ao invés de libertar, prende. Ao invés de fortalecer, fragiliza. É uma prisão invisível, onde a chave está nas mãos de outros. Essa dependência se manifesta em pequenos detalhes. A pessoa não toma decisões sem consultar um profeta, não consegue enfrentar um problema sem campanhas espirituais, não sente paz a menos que esteja cumprindo um ritual prescrito. Ela substitui sua razão pela autoridade de terceiros, terceiriza sua consciência e, pouco a pouco, perde a capacidade de caminhar com as próprias pernas. Psicologicamente, esse fenômeno gera ansiedade crônica, medo do castigo divino e até culpa por coisas triviais. É o peso de viver não segundo a razão, mas sob o jugo de um sistema religioso que alimenta sua fragilidade para manter controle. O estoicismo nos oferece um contraste poderoso. Para os estoicos, a liberdade verdadeira não está em depender do favor dos deuses, mas em dominar a si mesmo. Epicteto, que nasceu escravo, dizia que a verdadeira escravidão não era a das correntes, mas a da mente subjugada.
O homem que acredita não poder viver sem a bênção de um intermediário religioso é escravo tanto quanto o prisioneiro em uma masmorra. Ele não percebe que a maior dádiva da razão é justamente sua capacidade de se orientar, de agir conforme a virtude, de encontrar paz mesmo quando tudo ao redor é caos. A dependência psicológica da fé manipulada também alimenta círculos de poder. Líderes inescrupulosos percebem essa vulnerabilidade e se colocam como únicos mediadores entre o homem e o divino. Assim, em vez de conduzir as pessoas à maturidade espiritual, prolongam sua infância emocional, fazendo delas rebanho submisso. Essa dinâmica é perigosa não apenas espiritualmente, mas socialmente. Indivíduos inseguros, incapazes de pensar por si, tornam-se massa de manobra para qualquer narrativa que lhes ofereça a sensação de proteção. Romper essa cadeia exige coragem. É um processo de despertar, onde a pessoa começa a perceber que não precisa de autorização para viver de forma justa, sábia e serena. A espiritualidade saudável não é dependência, mas autonomia interior. Não é medo, mas confiança. Não é obediência cega, mas discernimento lúcido. O verdadeiro espiritual, ao invés de se curvar a homens que dizem falar em nome de Deus, busca alinhar sua vida com valores universais: justiça, compaixão, coragem, temperança. Que ao fazer isso, descobre algo revolucionário: que a liberdade interior é a maior de todas as bênçãos. A fé madura não aprisiona, mas expande. Não tira a responsabilidade, mas a amplia. Não apaga a razão, mas a ilumina. Esse é o ponto onde fé e estoicismo se encontram. Ambos ensinam que o essencial não está fora, mas dentro de nós. Enquanto a dependência cria correntes invisíveis, a verdadeira espiritualidade nos convida a romper essas amarras e a caminhar com dignidade. Que aquele que consegue dar esse passo não apenas se torna livre, mas se torna exemplo vivo de que a fé, quando autêntica, não escraviza, ela liberta. 4. A visão estoica: fé, razão e liberdade interior. O estoicismo surge como um farol em meio à escuridão das manipulações religiosas. Enquanto muitos sistemas de fé sequestrados pregam a dependência e a submissão cega, os estoicos defendiam que a verdadeira espiritualidade não está em bajular deuses nem em buscar recompensas místicas, mas em viver de acordo com a natureza racional que habita em nós. Para eles, a fé não é moeda de troca, e sim confiança serena na ordem do cosmos. Reaceitar o que não se pode controlar e cultivar virtude naquilo que se pode. Essa visão rompe as correntes da superstição, porque não exige que o homem viva com medo, mas sim com consciência. Epicteto, Marco Aurélio e Sêneca ensinaram que a liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da clareza interior. Um homem pode estar cercado por templos, altares e líderes religiosos, e ainda assim ser escravo de suas paixões e medos. Do mesmo modo, pode estar sozinho em uma cela ou em meio ao caos da vida, mas ser livre porque governa sua mente. Essa é a fé estoica, não a que se curva a rituais arbitrários, mas a que acredita que, ao alinhar-se com a razão universal, o indivíduo encontra paz. O estoico não busca milagre barato, busca coerência, não barganha com o divino, mas aceita que já possui dentro de si o suficiente para viver com dignidade. A diferença central está no foco. Religiões manipuladas colocam o poder fora de você, em objetos, líderes ou rituais. O estoicismo, ao contrário, traz o poder para dentro. A razão, esse dom divino que nos foi dado, é o guia supremo. Quando exercitada, nos liberta de superstições. Quando cultivada, nos protege das armadilhas da fé corrompida. Ao pensar, refletir e agir segundo princípios claros de justiça, coragem, temperança e sabedoria, o homem se torna invulnerável às chantagens espirituais. Ele pode ouvir promessas de bênçãos condicionadas a ofertas ou ameaças de maldição, caso não cumpra rituais. Mas nada disso o atinge, porque sua bússola não é o medo, e sim a virtude. Essa visão estoica da fé também dialoga com a psicologia moderna. Não se trata de negar a espiritualidade, mas de evitar que ela se torne instrumento de alienação. A fé, quando autêntica, deve expandir a mente e não atrofiá-la. Deve levar o indivíduo a sentir-se parte de uma ordem maior, mas sem perder sua individualidade.
O estoico entende que há coisas fora do seu controle e, ao aceitá-las, vive em paz. Mas isso não o torna passivo. Ele age onde pode agir, sem transferir para terceiros sua responsabilidade. Essa postura é libertadora, porque transforma a fé em força ativa, não em muleta. No fundo, a visão estoica nos lembra de algo simples e profundo. Liberdade não é ausência de dificuldades, mas domínio de si mesmo. Fé, razão e liberdade interior são inseparáveis. Quando um homem compreende que não precisa comprar o favor dos deuses, nem se ajoelhar diante de exploradores da fé, descobre que já é pleno. Sua oração é sua ação justa. Seu templo é sua mente ordenada. Seu sacrifício é sua disciplina diária. E nesse estado ele é invencível, porque ninguém pode escravizar uma alma que encontrou sua própria fortaleza interior. 5. Como resgatar a espiritualidade verdadeira? Depois de entender a manipulação da fé, a barganha com o divino e a dependência psicológica que aprisiona, chegamos à questão final. Como resgatar a espiritualidade verdadeira? A resposta não está em abandonar a fé, mas em purificá-la. Está em retirar as correntes da superstição e recolocá-la no seu lugar de origem, dentro do coração humano, que busca sentido e verdade. A espiritualidade não precisa ser palco de truques, nem moeda de troca, nem anestesia psicológica. Ela deve ser fonte de força, clareza e liberdade interior. O primeiro passo é reconhecer que ninguém pode intermediar sua ligação com o divino mais do que você mesmo. Líderes, livros e tradições podem ser guias, mas jamais senhores da sua alma. Quando você entrega a sua consciência de bandeja, perde a essência da fé, a liberdade de escolher. O verdadeiro espiritual não vive pelo medo de maldições ou pela cobiça de recompensas, mas pela certeza íntima de que viver com virtude já é, por si só, um ato sagrado. O segundo passo é alinhar fé e razão. A fé verdadeira não precisa fugir das perguntas. Se algo é imposto sem espaço para reflexão, há manipulação. O espiritual autêntico busca compreender, questiona, medita. É aqui que a filosofia estoica brilha. Ela não nega a fé, mas a fortalece, porque ensina que o divino se manifesta na ordem racional do universo. Crer, então, não é fechar os olhos, mas abri-los para enxergar com mais clareza. O terceiro passo é transformar a fé em prática. Não adianta repetir palavras se a vida segue vazia de virtude. O verdadeiro espiritual se mede em como tratamos o próximo, em como reagimos ao sofrimento, em como cultivamos coragem diante do medo e temperança diante do prazer. Uma vida de oração sem prática é ruído. Uma vida de prática sem oração é incompleta. O equilíbrio nasce quando fé e ação se tornam inseparáveis. O quarto passo é recuperar a autonomia da alma. Religiões sequestradas querem fiéis dependentes. A espiritualidade verdadeira quer indivíduos fortes. Ser forte não significa ser arrogante ou autossuficiente em excesso, mas reconhecer que dentro de si há um núcleo inviolável. Marco Aurélio dizia que o homem encontra sua fortaleza dentro da cidadela da própria mente. É nessa cidadela que a espiritualidade floresce, no silêncio da reflexão, no domínio das paixões, na paz que não depende das circunstâncias. Por fim, resgatar a espiritualidade verdadeira significa voltar à simplicidade. O divino não exige palcos luxuosos, não pede contratos ocultos, não negocia com moedas humanas. O sagrado se encontra na disciplina de acordar todos os dias e agir com justiça. Está em ouvir o silêncio e perceber que o universo é vasto, mas nossa alma pode estar em harmonia com ele. Está em compreender que fé não é prisão, mas libertação. Assim encerramos esta jornada com um chamado: que você não se deixe enganar pelos mercadores da fé, que não venda sua consciência em troca de falsas promessas, e que encontre dentro de si, na união entre razão e virtude, a verdadeira espiritualidade, aquela que não oprime, mas liberta, que não explora, mas fortalece, que não promete recompensas distantes, mas transforma o agora em um caminho digno. Porque no fim, ser espiritual é ser humano em sua forma mais elevada.